Muito bom, peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Nós temos falado sobre o envio dos apóstolos de Cristo. Nessas últimas mensagens, tanto minha, quanto hoje pela manhã, pastor Ricardo, o irmão Maurício, que esteve com a gente aqui no final de semana passada, a gente tem falado sobre a ideia da pregação do Evangelho, sobre a ideia do ID, sobre a ideia do envio, sobre a ideia da responsabilidade da igreja. Falando nisso, nós já passamos um pouquinho do alvo de 2023, 2024, nas nossas promessas de fé. Tá? Já passamos, graças a Deus, mas vamos ver até o final do mês qual vai ser o novo alvo de Vila São José. A gente já passou 3%, eu acho. Tá? Fiquei feliz, irmãos. Mas vamos continuar, né? Aqueles que ainda tiverem o coração disposto para essa obra, procure os diáconos da nossa igreja, tá? Os tesoureiros, e aí a gente vai ter o nosso projeto para ajudar aqueles que estão no campo missionário financeiramente. Lembrando que o nosso plano, né, de promessa de fé é aquela ideia da gente ajudar os missionários. A gente não sustenta, infelizmente, a gente não consegue sustentar uma pessoa no campo, só se a gente realmente pegasse todo o montante que Vila São José junta e entregasse para uma pessoa ou duas, no máximo. Tá? Então a gente ajuda algumas pessoas, tá bom? Só que aquilo que a gente colocar no nosso coração, a gente tem que fazer isso durante um ano. E daí será aí no próximo mês de março, né? Daí a gente vai renovar a nossa promessa de fé, ou abril, a gente sempre pensa nessa data para a renovação da nossa promessa de fé. Irmãos, eu quero ler apenas um versículo agora com os irmãos. Hoje nós temos um texto grande para a gente estudar, é claro que como o texto é grande, e foi assim que eu dividi as mensagens, tá? A gente vai passar por eles, muitas vezes não com muita profundidade, porque, na verdade, aqui a gente vai ter diversos alertas, diversos. E o último deles, que eu vou parar no verso 39 hoje, de Mateus, capítulo 10, diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á, a Bíblia diz. E quem me recebe, e quem quem achar a sua vida, perdê-la-á, isso. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Palavras do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela palavra, ó Senhor Deus, lida agora, pelos cânticos, ó Senhor, entoados a Ti, que o Senhor tenha ouvido as orações, ó Pai, dirigidas ao Senhor essa noite, e eu clamo que o Senhor abençoe a cada um que está aqui também, os irmãos e também visitantes que estão em casa, ó Pai. Cada um de nós, ó Pai, tem algo a aprender do Senhor, também a compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, algo a compartilhar com esse mundo. Que o Senhor nos ajude a perder a nossa vida para a gente achá-la. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pensando no texto que eu separei, o primeiro versículo da noite, né, eu comecei pelo último, e o primeiro é o 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Só para você relembrar, e aqueles que não acompanharam, essa é a terceira de uma série de 4 mensagens. A primeira delas, nós falamos do capítulo 9, do verso 35 até o 38, e lembrando, irmãos, aqui existe uma divisão. Primeiro, Jesus sempre é o protagonista, tá? Me entenda, por favor. Primeiro, Cristo está ali como aquele que está falando do Evangelho. Depois ele já começa a enviar pessoas, tá? Ele pede até para que a gente rogue ao Pai, para que mande mais obreiros para a sua seara. Depois a gente pulou os versos de 1 a 4, e falamos do 5 ao 15. Do 5 ao 15, Jesus envia os 12, tá? Ao enviar os 12, ele dá algumas orientações. E a partir de agora, o Senhor Jesus, ele vai falar das dificuldades
de seguir a Cristo. Então vamos lá. Essas palavras foram dirigidas aos 12 apóstolos. Eles estão indo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Judas estava aqui? Estava ou não? Isso, estava. Judas participou de tudo, tá? Então vamos imaginar assim, no final da vida de Judas ele podia dizer, eu não sabia que era desse jeito? Não. E agora é assim, eu e você não fazemos parte dos 12. Sempre a gente tem que lembrar disso. Então é claro que existem coisas que o Senhor Jesus falou para eles, e depois a gente tem que ver se vale para a gente também. Certo? Entendeu? Mas de qualquer forma, se você perceber as palavras do Senhor Jesus agora, que é como eu falei para os irmãos, a gente não vai se aprofundar, mas como a gente vai sair um pouquinho, algumas vezes, do texto, você vai perceber que isso aqui é repetido em outros lugares. Então, começa a parecer óbvio que alguns de nós, não estou falando todos, passará por alguma dessas coisas aqui, alguma dessas dificuldades. Então a advertência é para todo aquele que está se aproximando de Cristo. Para todos. Então é assim. O texto, lembra como eu terminei? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, de Jesus, acha-la-á. Já pensou nisso? Já pensou no primeiro verso, agora eu começo a mensagem? Ei que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Meus irmãos, tem alguma chance da gente vencer isso? Uma ovelha que está indo no meio dos lobos, ela tem alguma chance de vencer? Fala para mim. Não existe chance. Então a gente já começa o texto falando assim, eu estou em perigo, mas não é possível que Jesus me envie ali e não me dê condições de continuar. Porque é a vontade dele que eu vá. Ele podia ter me feito um tigre para lutar com o lobo. Percebeu? Podia ter me feito um leão para lutar com o lobo. Podia ter me feito um lobo mais forte para eu lutar com o lobo. Mas ele pega, olha para mim e para você e diz, você é ovelha. E vá. Então, as forças estão na gente? Tudo bem, irmãos? Já começa aqui. Então olhe para todas as dificuldades da sua vida. Todas elas. Essa aqui é a dificuldade do envio, mas amplie. Você é uma ovelha. Não é para você ferir os seus familiares. Estou ampliando o texto, hein? Você é uma ovelha. Não é para você machucar sua esposa, seus filhos, seu marido. Você é ovelha. Não é para você machucar seu irmão em Cristo. Você é uma ovelha que foi enviada para fazer algo para o reino no meio de lobos. Mas vamos embora. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ótimo. Então o Senhor Jesus, Ele agora fala para nós como deve ser o nosso comportamento nesse mundo. A gente não é bobo, irmãos. A gente é prudente. A gente não causa o mal. Ou a gente não traz o perigo para ninguém. Porque a gente é inofensivo. É isso mesmo. Mas só que a gente é prudente. O envio de Cristo, os 12 apóstolos estão indo. E o envio diz prudência. E prudência é aquele negócio. Estou passando por aqui. Estou enxergando o perigo. Há a possibilidade, porque de vez em quando tem que enfrentar o perigo, eu sei disso. Há a possibilidade de desviar do caminho? Desvie. Vamos lá. Nós devemos fugir do mal? Vamos antes. Vamos antes disso, tá? Você está certo, você não está errado. A gente tem que fugir do mal, não tem? Está certo. Vamos antes disso. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Isso aí parece mal. É o prudente. Parece que isso é mal. Eu, no meio disso, de forma nenhuma. Eu sou prudente. Muito bom.
E agora, irmãos, dos versos 17 até o 20, perceba o que a gente tem que tomar cuidado. Veja só onde nós estamos, e eu estou falando nós de propósito, tá? Já falei para vocês que o texto é sobre os apóstolos, mas a gente tem que perceber se em algum momento essas palavras vão ser repetidas, tá? Ó, para você ter uma ideia, só, rapidinho, ó. Verso 23, quando, pois, vos perseguirem, o que está escrito na sua Bíblia? Nessa cidade, está vendo? Está falando da Galileia, tá? Então é claro que essas palavras são dirigidas para um grupo específico. Vamos ver se depois ele amplia? Vamos ver? Ótimo, então vamos lá. Ó, acautelai-vos, porém, primeiramente dos homens, tá? Então você que gosta de marcar sua Bíblia, grife aí, homens. Daqui a pouco vão vir outras pessoas, tá? Porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzido à presença de governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, rapidinho, verso 17, ele fala que os homens nos entregarão para quem? Para o sinédrio. O castigo do sinédrio qual é? Açoites, nas sinagogas. Então é claro que aqui parece que são judeus. Judeus entregando judeus. Judeus entregando judeus convertidos. Veja que eu não vou até a sinagoga. E se por acaso, ou no templo, se eu, gentil, fizer alguma coisa ali, ou eu serei expulso, realmente com violência, ou serei assassinado ali, nesse contexto aqui. Tá? Não existe um julgamento para mim de açoites. Eu não posso estar em determinados locais. E pronto. Não é permitido isso. Então parece que são judeus entregando judeus, e no caso da igreja, Mateus escrevendo para a igreja, judeus convertidos, passando pela disciplina na sinagoga. Porém, agora vamos lá. Será que é só nesse contexto? Porque o verso 17 fala de sinédrio e sinagogas. E no verso 18 fala do que, irmãos? Governadores e reis. E no final, a gente vai ser testemunho para quem? Para os gentios. Opa, começou a ampliar. Será que serve para nós isso? Começou já a ampliar. Ele não está falando apenas da sinagoga. Não está falando apenas do sinédrio. Não são os 70 homens que governam Israel apenas agora. Mas ele está falando que diante de governadores e reis, nós estaremos lá também. Ele está falando agora que nós vamos testemunhar aos gentios. Àqueles que não podem ser chamados de judeus no coração. Então agora percebeu? O texto é para os 12, mas o Senhor Jesus já começa a falar comigo e com você nessa data. Isso quer dizer que nós vamos falar diante de reis e governadores? Uma coisa óbvia que não. Não quer dizer que, mas pode acontecer. Eu e você lá perante eles. E aí é o seguinte, ó. Não é que a gente vai ser acusado de qualquer coisa. Existe uma coisa específica no texto que está dizendo que Jesus nos envia. Irmãos, não importa o que aconteça no mundo, em qualquer momento da história, o povo de Deus sempre será o povo de Deus. A igreja continuará, e quero só falar uma coisa para todos. O povo de Israel, que está passando por dificuldades agora, ele continuará. Tá? Eles continuarão. Com os seus pecados, vão tratar com seus pecados, imagina, com a sua opressão, com tudo que tiver de errado, eles vão tratar com Deus. Porém, o Messias tem que ser visto por eles. Eles continuarão. A igreja continuará. O povo de Israel continuará. Porque Deus, Ele está dizendo uma coisa importante agora para nós. Não é por qualquer motivo desse texto. Qual é o motivo que nós estaremos perante Ele? Ou perante os governadores e reis? Olhe no texto. Qual é o motivo?
Hã? Por causa dele mesmo. É isso. Então eu e você, nós precisamos continuar com a ideia de que Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que vai vir nos buscar um dia. Ele é aquele que está nos guardando, cuidando de nós, caminhando conosco. Ele é aquele que nos dá as ordens. Ele é aquele que nos consola nas dificuldades. É Ele que nós utilizamos para falar com o Pai. Quando nós falamos com o Pai, é em nome dEle. E é por causa dEle que nós estaremos perante um dia. Não estou falando que é Vila São José, ou é eu e você, mas nós como crentes, como cristãos, estaremos lá. E por que a gente precisa fazer isso? Para lhes servir de testemunho. Então, irmãos, não importa o que aconteça conosco, não importa o que aconteça com a nossa vida, com esse país, não importa o que está acontecendo com esse país agora ou acontecerá no futuro, não importa o que está acontecendo com os nossos irmãos que são perseguidos hoje, é que a gente tem liberdade de deixar de vir para a igreja, por exemplo. Hoje, Deus seja louvado, os irmãos vieram, não, claro, não todos puderam vir, mas vieram. A gente tem essa oportunidade, tem gente que não tem. Tem gente que não tem. Né? De vez em quando a gente assiste algumas coisas, uma pessoa recebe a Bíblia, já viu? Agora tem bastante isso aparecendo. A pessoa recebe a Bíblia, entregou a Bíblia para a mocinha, ela agarrou a Bíblia e gritava e chorava de alegria, porque ganhou uma Bíblia. Irmãos, nós precisamos testemunhar. O testemunho de Cristo começa no estilo de vida, ser parecido com Ele, como Cristo é. Pronto, o que Cristo mandou eu fazer? O que Cristo mandou eu falar? Qual deve ser o meu comportamento? Então eu testemunho. Então vamos pensar assim, agora nós não estamos diante de governadores e reis. Não estamos. Estamos diante de quem? Diante daquele, eu já vou começar a testemunhar. É isso que eu preciso pensar. E aí, vamos lá. Lembra que eu digo para os irmãos, lembra que eu digo para os irmãos que não é para se preparar para algumas coisas? Você esquece isso daí. Não é essa a ordem que Cristo nos dá. Se prepare, se prepare, se prepare. Aí eu tenho que estar preparado. Existem coisas que eu e você, nós não estamos preparados. E nós nunca estaremos preparados para testemunhar de Cristo diante dos gentios. Ele diz assim no verso 19: mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar. Irmãos, isso é uma coisa que tem que nos confortar. Existem coisas que não dependem de nós. No verso 16, nós já vimos isso. São ovelhas no meio de lobos. São ovelhas que, por serem ovelhas, são inofensivas. São ovelhas que não vão atrás da próxima moita. Elas são prudentes, mas são ovelhas. Então, não se preocupe como você vai falar. Se por acaso acontecer de eu e você estar diante deles, a Bíblia nos diz o seguinte: você está preocupado como ou o que você vai falar? Não se preocupe, porque naquela mesma hora, é na hora, é disso que nós estamos falando, de um Deus que está mandando a gente do jeito que está mandando, está falando, ó, se isso acontecer, não se preocupe, porque será na hora. Você crê nisso? É na hora. A Bíblia está falando, vos será ministrado o que haveis de dizer. Preparo para algumas coisas? Não. Confiança em Cristo. Preparo para algumas coisas? Não. Total entrega nas mãos do Senhor. Preparo para alguma coisa? Dependendo da coisa, só Ele poderá fazer algo por nós. Então, numa situação dessa, é através daquilo que
eu vou falar a alguém, porque você sabe quem é, mas daqui a pouco eu vou ler o verso 20. Fará em nós, por nós e através de nós. Verso 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então é isso que vai acontecer. Esses homens aqui estão caminhando com Cristo durante um tempo, e agora o Senhor Jesus está os enviando. Pois se isso acontecer, fique tranquilo, o Espírito Santo estará com você. Essa é a promessa de Cristo para esses 12. Agora eu pergunto, depois de ter lido o verso 18, serve para nós também ou não? Após ter lido o verso 18, serve para a gente ou não serve? Sim, irmãos. E eu vou te dizer uma coisa, você duvida que um dia os crentes serão perseguidos de forma global? Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Você crente, neste país, estou falando neste país. Que dia é hoje? 14? 14 de abril de 2024. Você fala o que você quiser? Fala ou não? Você que é crente. Fala? Ah, não fala, né? Tem algum grupo que fala o que quer? Tem, não tem? Tem algum grupo que pode falar que quer destruir a família? Ah, pode, né? Tem algum grupo que declaradamente diz, somos militantes e vamos formar militantes nas escolas? Tem grupo que pode falar isso? Pode. Com temor falo. Tem algum grupo que pode olhar para nós e falar que Jesus é travesti? Tem grupo que pode falar isso ou não? Pode. Você está percebendo o que está acontecendo neste país? Então, não duvide. A perseguição hoje em dia, não adianta comparar com alguns irmãos que estão por aí. Não adianta comparar, mas ela veladamente, e muitas vezes de forma expressa, em algumas linhas, já acontece. O que nós vamos fazer? Então, não se preocupe. Você é firme no Senhor? Creia, Ele te dará a palavra. Seja firme. Seja firme. Vamos lá, lembra que eu falei, você que gosta de anotar, o que era para anotar no verso 17? Homens, não é isso? Então, podemos continuar? Verso 21. Lá, era para tomar cuidado com os homens, né? Verso 21. O irmão entregará à morte o irmão. O pai, o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão, ou entregarão à morte. Odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Parou nos homens judeus que queriam entregar alguns ao Sinédrio? Parou aí? O Sinédrio, olha só, ou a sinagoga, é o suficiente para Satanás, para querer destruir o povo de Deus? Não, precisa de governadores e reis, não é isso? Mas agora, irmãos, aqueles que nós mais amamos, e eu não estou falando da sua família, tá? Eu estou dizendo que pode existir aqueles que passam por isso. Deixa eu perguntar uma coisa, Bruna, você já ouviu falar em alguém que perdeu sua família por Cristo? Pampam, você já ouviu alguém que ouviu falar, não que você conheceu, falar que teve que fugir de casa porque se converteu? Pastor Viana, o senhor já ouviu alguém dizer que fugiu do país porque se converteu? Gilson, você já ouviu falar de alguém que teve a pena capital decretada pelo seu próprio governo, a pena de morte porque se converteu? Então essas coisas acontecem. Eu pergunto para vocês, quem foi que contou para os governadores
que ele se converteu? Pode ter sido sua própria família? Eu não estou falando de um país cristão como o nosso. Eu não estou falando de um grupo como eu. Pense no seguinte, eu e Darnão somos primos. A minha mãe é irmã do pai dele. A nossa avó era crente. A nossa bisavó era crente. O meu filho é crente, minha filha é crente. Suas filhas são crentes. Você acha que algum de nós vai entregar o outro? Não é possível, porque se você me entregar, eu mesmo te pego. Não é possível. Não, peraí, não, ele é crente também, vem aqui, eu vou morrer, mas que ele vai. Eu não sou não, mas virou agora, porque eu vou te pegar. Não estou falando disso. É o seguinte, uma família como a minha, Darnil, Marolinha, a irmã Mariana, aqui, ó, né, outros, quando um filho nosso se converte, é festa. É festa que aconteceu. Pampam e Jonathan, quando a Elisa falou, eu aceito Jesus, foi festa. Quando a Lelê, o Wellington e a Raquel falou, olha, eu quero ser crente. A irmã Helena se alegrou. Ninguém entregou ela assim, nada disso. Mas não duvide, acontece ou não acontece? Acontece. Sempre aconteceu na história, sempre acontecerá. E no final dos tempos, é assim, eu sempre digo para vocês, o final dos tempos já começou, é óbvio, né? Mas ele está se aproximando da volta de Cristo. Eu sempre digo para os irmãos, que os fiéis precisam se levantar, não é? Porque não tem jeito, irmãos, tem joio no meio do trigo. Precisa ser eu? Precisa ser você? A resposta é não, mas ele tem. Irmãos, alguém duvida que tem joio no meio do trigo? Não, né? Vamos só lembrar, essas palavras foram ditas para Judas também, tá? Tá bom, Judas ouviu isso aqui. Então, ninguém tem desculpa. Se isso acontecer, só lembre. Não confunda uma traição de um pai, do filho, filho com pai, e assim por diante, com uma traição de homens, pecado de homens. O motivo aqui é bem específico. Verso 18, serão entregues aos governadores e reis, por quê? Por causa de Cristo, no verso 18. No verso 22, o motivo é diferente? A Bíblia diz, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. É disso que nós estamos falando hoje. É o envio dos 12. É o envio dos 12, como o começo de tudo, para que eu e você a gente estivesse aqui. Para que outros estejam ouvindo o Evangelho em outros lugares, apoiados por nós. É que Deus levante homens e mulheres aqui para continuar a obra. É por causa do nome de Cristo. Mas aí a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, primeiro momento que nós vamos sair do texto, nós vamos sair do texto só 2 vezes hoje, tá? Como o texto é longo, eu separei só 2 textos para nós vermos, e um está dentro de Mateus mesmo. Então preste atenção no seguinte, para quem o Senhor Jesus está dizendo essas palavras aqui em Mateus 10, vamos só lembrar, por favor. Para os apóstolos, os 12. A Bíblia fala no verso 5, então não tenha dúvida disso, é o texto. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou dizendo, estas palavras são para os 12. A minha questão essa noite é, será que serve para nós? Já respondemos ou não? Verso 18, governadores, reis, gentios, de qualquer forma, agora eu quero ir para Mateus 24, mas deixe marcado, tá? Mateus 24. Joia. Bom, a gente está vendo o preço do discipulado, a gente está vendo as dificuldades futuras para aqueles que se entregam ao Senhor Jesus. Nem todos se entregam ao Senhor Jesus. Alguns dizem que se entregam. Alguns vêm à igreja. Hoje em dia, infelizmente, eu digo infelizmente sim, a gente tem a internet nesse caso, e a gente vai ter crente de internet hoje. Não tenha dúvida disso aí. Vai ter crente de internet, né? Eles estão felizes com isso. A gente respeita, tem gente que não pode vir, por exemplo, irmão Petronilo, aí é bênção para ele, né? Se o irmão Petronilo estiver assistindo, abração para o senhor, tá?
Então, é bênção para ele, porque ele não anda mais, e aí é claro que é bênção. Mas a gente, hoje em dia, tem crente de internet. Né? Hoje em dia, tem igrejas que, em vez de dividir a igreja em várias igrejas, para termos muitas igrejas em locais, eles falam assim: não venha no culto da noite. Eles têm tanta gente que não cabe no templo. Aí eles falam: não venha no culto da noite. Né? E aqui ó, tem um bom grupo, né? Olha, eu nunca pensei que eu ia falar que esse grupo aqui seria um bom grupo para a Vila São José à noite. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha disso, né? Mas assim, ó, o grupo hoje, à noite, tá bom. Mas você percebe, nós que somos pessoas que amam a igreja, a gente não consegue vir 2 cultos. Olha o que ia acontecer com a gente ia precisar sair desse templo e ir para outro, né? Lembra? A gente ia alugar um lugar, uma igreja falou: não, use o nosso templo. Conversando com o pastor da igreja, que a gente ia usar o templo, ele falou que depois da pandemia, a mesma coisa que aconteceu aqui, só que é claro que veja, pastor Viana, Deus seja louvado por esses irmãos aqui, porque o irmão me disse que não ia 20 pessoas, quando o grupo de louvor subia, não valia a pena. Por isso eles decidiram ter um culto só. Aí, por causa de uma situação como essa, nós teríamos o prazer e o privilégio de ter um lugar para cultuar a Deus. Essa é a geração de crente que nós temos. Nós somos desse jeito. Eu não estou falando de Vila São José. Por enquanto, Vila São José é até bênção. Eu não sei o que vai acontecer, porque antes a gente se alegrava de Vila São José às quartas-feiras. Irmãos, olha, ou a gente faz alguma coisa, ou em breve, quando esse grupo de 20 morrer, não vai ter mais culto de quarta aqui também não. É uma tristeza, não tristeza você fazer o culto, mas você lembrar que alguns anos atrás, antes da pandemia, vinha 60 pessoas, 40, 50, e agora a gente está com 20, outro dia a gente contou 12, irmãos, 12 pessoas. Bom, mas é isso. Vamos lá, o texto foi ampliado para nós. Veja o capítulo 24, não é o nosso estudo de hoje, tá? Veja o capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar. Eita, peraí. O que a gente acabou de ler lá para os 12? Que iam entregar a eles. Mas será que aqui é para os 12? É isso que eu quero que vocês percebam na leitura do Novo Testamento. Isso está falando para mim? Ou é algo específico para aquele grupo? Se a ordem é repetida durante o Novo Testamento, não tenha dúvida, é para mim e para você. Tudo bem? Vamos ver se é para os 12 aqui. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados. O que está escrito na sua Bíblia? De todas as nações. Pode ser os 12? Ou isso é para nós? É para os 12 também, porque eles serão os líderes. Então, e por causa do meu nome. Vamos lá. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De novo. Primeiro ele envia os 12. Depois ele envia a gente, irmãos. Então, vamos lá. O texto que a gente sempre fala no batismo, pastor Viana. Verso 18 do capítulo 28 de Mateus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos do que? Como está escrito? De todas as nações. É para os 12? É para a gente. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Pode voltar para o capítulo 14. Então aquele que perseverar até o fim
será salvo, a Bíblia diz, ele fala para os 12, ele fala para mais de 12, depois ele termina o livro de Mateus, Palavras de Cristo, terminando Mateus, dizendo para todos, de todas as gerações, porque ele estará conosco todos os dias, é para todas as gerações, até a consumação dos séculos. Começa com os 12, fala para um grupo maior, depois chega para todos nós até hoje. Bom, a minha salvação depende de eu permanecer fiel? É uma coisa óbvia que não. Então é assim, quando você olha para um texto como esse, o verso 22, ou você será salvo, por que não? Ou você será salvo daquilo que está acontecendo naquele momento no mundo, na região, com você, ou você vai simplesmente morrer. Vamos imaginar, porque vão entregar, não vão? Não vão matar? Não vão atormentar? Então alguns vão morrer. Agora ele não vai ser salvo, porque ele perseverou até o fim nesse sentido da salvação eterna. Porque Cristo é suficiente para nós. Cristo fez um sacrifício único, suficiente e eterno. Não depende de nada. A ideia sempre tem que ser, ou eu sou salvo daquilo que está acontecendo, ou, se precisar morrer, o privilégio será tal, que eu estarei pronto para isso acontecer. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo, não existe nenhuma possibilidade de eu não perseverar. Tá? Essa é a ideia. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Por favor, Priscila, existe alguma coisa que a Alice faça que ela deixe de ser sua filha? Nada, né? Obrigado. Já entenderam? Existe alguma coisa que eu faça para Deus que eu deixe de ser filho dele? A não ser se eu nunca fui. Ninguém pode perder o que nunca teve. Tá? Agora, por favor, se é filho, se pareça com seu pai. Se é filho, obedeça seu pai. Seu pai tem algumas ordens para você. Tem ordens para você nessa noite também. Vamos lá, verso 23, o versículo mais difícil que nós teremos hoje. E eu digo aos irmãos, da minha incapacidade de explicar um texto como esse para você, precisamos estudar mais, e mais, e mais, e mais. Porém, vamos de alguma forma olhar para esse verso 23 e depois ir para as outras consequências. Quando, pois... do capítulo 14, tá? Capítulo 14 de Mateus, está comigo lá, né? O capítulo é 10. Capítulo 14, eu não sei porque eu falei isso. Por que eu falei isso, irmãos? Por causa da loucura. Da loucura. Vamos lá, muito obrigado. O capítulo é 10. Eu estou nele, para você ter uma ideia. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, olha só, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Muito bem, para quem ele está falando essas palavras? Não, o capítulo 10, para quem? Para os apóstolos, verso 5, ele enviou os 12, tá? Que cidade é essa? Começa com Gá, termina com Lileia. Qual é? Hein? Galileia, né? Tudo bem, irmãos? Não é difícil esse texto? Tem que falar a verdade. Se o pastor Viana levantar ali e falar que é fácil, pode vir aqui explicar já. É difícil ou não é uma coisa dessa? Não é, irmãos? Está falando, ó, quando você vos perseguir aqui, vá para outro lugar. Vocês não vão acabar... como é que é? Vocês não vão acabar de percorrer as cidades sem que venha o Filho do Homem. Muito bem, ó. Já confessei a minha fraqueza, não já? Então, vamos lá. Primeira possibilidade. Quando Mateus fala do Filho do Homem, ele está falando da vinda do seu reino. Se for, então aí fica fácil. Porque assim, o reino começa com Cristo. Hoje em dia, nós vivemos no reino. Só que a gente não vive na completude do reino. A gente sempre tem que lembrar. O reino agora é como um grão de mostarda. Um dia, ele estará pleno. Mas não é agora. Isso é uma das possibilidades. Segunda possibilidade. Que isso aqui é de duplo cumprimento.
Cristo vai repetir essas palavras em outros lugares. E aí primeiro ele fala para os 12, igual eu fiz agora há pouco, tá? Primeiro ele fala para os 12, depois ele fala para um grupo maior, depois ele fala com a igreja. Então, chega um momento que vai falar para o mundo. Se for isso de duplo cumprimento, vamos imaginar, se for, parte se completa com o próprio Senhor Jesus estabelecendo o reino, e a outra parte se completa na plenitude dos gentios. Porque é assim, Cristo envia os 12, depois Cristo envia um grupo maior, e aí eu já tenho que incluir a igreja, e colocando a igreja para todas as nações, e depois disso, ou Cristo volta de uma vez e salva todos os judeus, ou a gente vai ter que pregar para os judeus. Isso tem que acontecer. Que os judeus serão salvos no final, não tem nenhuma dúvida disso. Tá? Tudo bem? Vamos sempre lembrar do capítulo 11 de Romanos, tá? Não esquece disso, tá bom? Então é isso. Então, versículo 23, eu fico com essas duas possibilidades. De verdade, não consigo explicar profundamente essas palavras de Cristo. Aqui, na minha opinião, pastor Viana, estamos em areia movediça, tem que tomar cuidado no que falar no verso 23. Tudo bem? Tá joia? Agora vamos lá. Verso 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Vamos parar aqui, porque aí esse texto é um texto que é bom para nós em dois sentidos. Primeiro, irmãos, eu não creio que nenhum cristão queira ser maior que Jesus. Eu não creio nisso. Porque na verdade nós somos chamados de cristão. E cristão significa o que mesmo? Pequenos cristos. Então nós nos parecemos com ele. Ele é o nosso padrão. Então é o seguinte, ó, uma coisa, sabe que eu sempre fico triste? Quando eu ou você, a gente olha para o outro e fica pensando assim, ó, já que ele faz, eu também vou fazer. Eu só queria dizer uma coisa para os irmãos. Por exemplo, Marcos, o meu padrão não pode ser você. E o seu padrão não pode ser eu. Não pode. Talvez eu enxergue Cristo em você. E eu penso assim, puxa Deus, que legal. Aprendi um pouco no modo de viver do Marcos. Ele parece com você. Não, com o Senhor, desculpa. Ele parece com o Senhor. Aí você olha para mim e fala assim, puxa Deus, eu vi o Neil, o jeito dele ser. Né? Olha, gostei daquilo. Ele parece com o Senhor. Ótimo. A gente olha e fala, Jesus, vimos alguém parecido com o Senhor. Bom, então isso é uma coisa. Agora, se a gente é pelo menos parecido com Cristo, hein? Vamos lá? Não é o discípulo mais do que seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Muito bem. Se isso acontecer, será que o mundo vai concordar com a gente? Entende? O mundo vai concordar com a gente, irmãos. Não é possível que eu e você, a gente esteja no mundo e o mundo concordando conosco. Isso não é possível. Sabe o que eu li hoje? Eu não sei se vocês já viram isso. Ó, gente, se eu sou muito fora das conversas, perdão. Mas hoje eu li sobre uma festa de descasamento. Você ri? Quer descasar, é? Vocês já ouviram falar nisso? Teve gente, tem gente balançando a cabeça afirmativamente. Sério, as mulheres, porque eu não vi nenhum homem feliz na reportagem, só vi as mulheres. Estou falando a verdade para os irmãos, se alguém quiser eu mando, se eu achar ainda, foi hoje que eu li, deve estar lá ainda. As mulheres todas felizes. Teve uma que falou que gastou mais dinheiro nessa festa de descasamento do que no próprio casamento. É. Já pensou? Não, na boa. Marolinha, você recebe um convite para uma festa de descasamento. Eu não posso ir pelo jeito, só vi mulher lá. Eu não posso ir. Já pensou? Neil, olá, minha esposa, pode dizer. Eu estou indo comemorar com a minha amiga, que ela agora é separada. Enfim, divorciada, estava lá a placa. Irmãos, você já pensou se você for convidada? Porque pelo jeito os homens ficam tristes quando separa.
Os homens se entristecem. E as mulheres estão felizes. Olha que coisa interessante, né? Vou conversar com alguns homens, ó, não mostra fraqueza. Faz favor. Já pensou você, irmã, receber um convite para ir numa festa de descasamento? Você vai? Entendeu? Irmãos, eu não sei se você já teve determinados tipos de conversa, mas não importa. A conversa começa, aborto, sou contra. É assim que começa a conversa. Divórcio, sou contra. É assim que se começa a conversa. Não, mas Deus fala desse jeito. É assim que se começa a conversa. Mas você não acha, eu não acho nada. É assim que se começa a conversa. Aí depois a gente vai começando. Depois vamos colocando as ideias, no campo das ideias vamos discutir. A conversa começa desse jeito. Vocês lembram de uma conversa que eu falo para vocês, que quando tem uma discussão, qualquer discussão, nas escolas eu já fico perto. Não é que eu sou enxerido. É que eu fico perto. Uma hora eles sempre falam comigo. Você lembra da história que uma colega minha bateu em mim e falou assim, mas não foi o homem que escreveu a Bíblia? Você lembra dessa coisa? Lembra? Eles na discussão da Bíblia. Eu falei, eu amo isso. Sentei lá e fiquei. Sem falar nada, não fui chamado na conversa. Falou assim para mim, ô Neil. Eu falei, oi meu amor. Mas não foi homem que escreveu a Bíblia? Eu falei, foi homem. Não falei? Por isso que eu não acredito. Falei, é mesmo? Falei, é. O homem vai lá e escreve. Falei, você já pensou se fosse um pato? Se alguém falasse para você que a Bíblia foi escrita por sei lá, eu falei pato, sei lá, mas por um macaco, você acreditaria? Não. Falei, porque Deus escolheu se comunicar, que a gente se comunicasse por meio da palavra, da escrita. Tem que ser homem que tem que escrever a Bíblia. Se for um elefante, ele não sabe escrever. Irmãos, a gente tem que entrar nas conversas. E aí, você acha que eles vão gostar da gente? Vão gostar da gente? Não importa o assunto. Não importa. Essa manhã, uma irmã não está aqui. Aí eu vi a irmã com um determinado livro. Olhei para ela e falei assim, gosto dessa autora. Gosto dessa autora. Continue a ler isso daí. Porque a sua filha precisa saber de algumas coisas que não estão contando para ela. Parabéns. É isso que tem que fazer. A gente tem que ler a coisa certa. A gente tem que assistir a coisa certa. Eu, infelizmente, de vez em quando, vou na casa eu frequento muitas casas, bato o olho em alguns livros e falo assim, tá estranho. Essa pessoa aqui, de vez em quando, chama o nosso mestre de Beelzebul. Ele não concorda muito com o nosso mestre. Ele fala que é crente, mas ele não concorda muito com o nosso mestre. E aí eu vejo os crentes lendo aquilo lá. E se ele lê e deixa à vista, é porque ele concorda. Ele quer mostrar para o outro que ele gosta daquilo lá. Se a gente não tiver disposto a sofrer por Cristo, ao chamar de Beelzebul o nosso Deus, que Ele está dizendo aqui para nós, eles vão chamar, se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Eu e você, em determinados assuntos, não estou falando que você tem que ser chato com os outros, não estou falando nada disso, estou falando que em determinados assuntos, nós precisamos ser xingados sim. Em determinados assuntos, nós não podemos concordar com esse mundo. Existem diversos assuntos que nós precisamos entrar para discutir, entrar nas escolas, entrar na política, para discutir essas coisas, apoiar. Nós não podemos apoiar alguém no bairro,
dentro das nossas escolas, não podemos apoiar políticos, são contrárias à Bíblia, que chamam Cristo de Beelzebu. Não podemos. Agora, é difícil a gente olhar para as pessoas e perceber se elas chamam eles de Beelzebu ou não. Eles vão nos chamar também. É isso que eles vão fazer com a gente. Agora, eu estou concordando com eles? É claro que eles não vão chamar, ainda vão dizer que a gente é legal. Não. Eles falaram mal do pai de família, vão falar dos domésticos também. Eu e você, nós somos desses chamados domésticos. Agora, nós vamos para 3, não tema. Existem 3 aqui. Verso 26, portanto, não os temais. Verso 28, não temais. Verso 31, não temais. Vamos lá. O primeiro deles está falando justamente para nós. A continuação do verso 25, porque ele diz, portanto. Então, a Bíblia diz assim no verso 25: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao senhor e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Portanto, não os temais. Não os temais. Nós precisamos falar, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se. Não pense que é a sua vida. Eu sei que tem gente que interpreta esse texto falando assim: um dia, quando eu estiver diante de Deus, vai passar um filme, todo mundo vai ver. A pessoa não sabe ler a Bíblia. Você acha que Deus está preocupado em passar a sua vida para os outros? Ah! Vai procurar o que fazer? Vai ler Bíblia. Não é disso que o texto está falando, não. Seu encontro, sua caminhada com Cristo é você e Ele. Tem um monte de gente ao redor, é você e Ele. E lá, diante dEle, no tribunal de Cristo, é você e Ele. Tá? É claro que eu sempre brinco que vai chegar eu e o pastor Viana lá para dar conta de Vila São José, eu e Maurolinha para dar conta da nossa família. Eu sei que eu faço isso. Nossa caminhada é solitária, irmãos, solitária. Eu estou caminhando sozinho, eu e Cristo. Mas onde está a Marola? Está do meu lado, mas eu estou sozinho. Não sei se você consegue entender isso. As decisões que eu tenho que tomar é entre eu e Cristo, eu e Cristo, eu e Cristo, todo momento. Todo momento. Então é assim. Não tema a eles, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber. É para falar. Perceba como deve ler o texto. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz. E os que escutais os ouvidos, pregai sobre os telhados. É isso que eu e você a gente tem que fazer. Que xinguem a gente. Que não gostem. Porque a gente é família, a gente crê que é homem e mulher. A gente não gosta de mentira, a gente não gosta de roubo. A gente gosta de pagar imposto. Entendeu? A gente é desse jeito. A gente não precisou de nenhum movimento para tratar bem a mulher. A gente aprendeu na Bíblia que deve amar a mulher. Na Bíblia, a coisa que a mulher mais quer é ser amada. Aí vem um crente, eu fico bravo com esses homens, hein, irmãs? Ah, esses caras incompetentes. A Bíblia fala que é para amar a mulher. A Bíblia fala que é para amar o homem. Não fala, né? Porque você não está preocupado com o amor. Está preocupado com outra coisa, irmão. Pensa que eu não sei disso? Agora a mulher está preocupada em ser amada. Aí a Bíblia fala para amar e a gente não ama. Ai, 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 ai. Então a gente vai ler a Bíblia. E vai contar para todo mundo. Aí, sabe o que está acontecendo? Agora, a Bíblia, não vale recortar, hein? Nem vem. A Bíblia precisa ser atualizada. Já ouviram falar nisso? Ah, já, né? Já ouviram falar nisso. Aí eu vejo uma pessoa influente, até não muito influente, precisamos rever o sexo antes do casamento para os jovens. Olha o que a pessoa falou isso. Fala que é crente. Aí a disciplina, agora, nas crianças, hoje eu vi o que o pastor Viana falou assim, antes a gente usava das palmadas pedagógicas, né? Aí, não é que o pessoal não quer que bata mais, não, pastor Viana. O pessoal não quer que fale bravo com eles.
Não pode falar bravo. Daqui a pouco vão falar que o pastor também não pode falar. E eu vou ser expulso daqui. Que eu falo bravo com vocês. É isso que estão fazendo. Atualizar. Outro dia eu vi uma discussão entre dois e falou assim: você acha que hoje em dia, se viesse um escravo, você mandaria de volta para o seu senhor, como Paulo fez? Olha, você já pensou de falar isso na minha frente ou na sua? O que você falaria para ele? Porque ele não é burro. Não. Ele é canalha. Tá? Ele não é burro. Aquele homem que estava naquele debate, e algum de vocês sabe o que é que vocês viram? Ele não é burro, ele é canalha. Porque ele sabe que hoje em dia não existe escravo. Não existe essa possibilidade. Mas quando houve a possibilidade, o apóstolo tratou o escravo como humano e como um servo de Cristo, como alguém que ele amava, e disse o que era para fazer e como era para tratar o servo de Cristo. Tá bom? Então ele não é burro. Então, vou dizer, ele é canalha. É para a gente dizer isso. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai aos telhados. Essa é a ideia. Não é para a gente ficar calado, é para eles nos chamarem sim de Beelzebul, para eles não gostarem da gente, nesse sentido. Então, entendam, irmãos, nós somos pacificadores, lembra disso aí, por favor. É no texto, tá? Existem assuntos que a gente não pode abrir mão. Muito bem, foi o primeiro não temas. Verso 28, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muito bem, Satanás, é poderoso, ele tem força? A resposta é sim. Mas o máximo que ele pode fazer, o máximo, com permissão de Deus, é tocar na nossa vida, nessa terra, é o máximo. Não é a ele que um crente em Cristo Jesus deve temer. Nós devemos temer aquele que tem poder para nos separar dele para todo sempre. A Bíblia está dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aí a gente está nas mãos do nosso Deus. Não se vendem 2 passarinhos. Mais uma vez, é Deus cuidando de nós. A minha Bíblia diz, por um asse. Alguém traz centavo ou alguma outra coisa? Hã? Centil? Ceitil? Pronto. 1 centavo. Certo? Numa época que existia pouca comida, a gente é privilegiado hoje, viu, irmãos? Antes, ser gordo era bonito, tá? Porque todo mundo era magro. E quem tinha mais, engordava. Hoje é o contrário. A abundância de comida no mundo, nós somos gordos. E o bonito é ser magro. Numa época de pouca comida, pessoas comiam passarinhos, sim. Numa região em que a comida era racionada, comia sim. E a Bíblia está dizendo para nós: não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá na terra sem a vontade do vosso Pai. Não tenha medo de morrer. Se por acaso, eu e vocês, nós precisarmos morrer por amor de Cristo, meus irmãos, isso será um privilégio. Não tenha medo. Não tenha medo. Né? Numa quarta-feira, contei para os irmãos. Coreia do Norte se converteram, a família inteira. Coloca pai, mãe e 2 crianças num buraco. Primeira pasada. Terra na cara de todo mundo. As crianças começam a chorar. O que a mãe faz? Não chorem. Em breve estaremos com o pai. Eles enterram a família toda. Não tenham medo.
Se isso precisar acontecer, será um privilégio morrer por Cristo. A Bíblia continua dizendo, ele fala primeiro que nenhum passarinho vai cair sem a vontade do Pai, e aí vai uma coisa ainda mais difícil para nós, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esse é o grau, irmãos, de controle que Deus tem sobre a sua criação. Não tema morrer. Está vendo? Tudo isso ele está falando para esses 12 homens. O último, não temas. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Que Deus seja louvado. Deus seja louvado. A coisa mais importante que existe na criação é você. É o ser humano. Essa é a coisa mais importante que existe na criação. E é por isso que toda a criação espera a glorificação dos filhos de Deus. Quando formos glorificados, a criação é salva. Nós valemos mais do que qualquer passarinho. Deus está cuidando de nós. Vamos lá. Nós estamos vendo e vendo e vendo Cristo falar, olha o que poderá acontecer, olha essas coisas. E Ele nos incentivando, continue, continue, continue. Verso 26, não temas. Verso 28, não temas. Verso 31, não temas. E aí, vem um alerta. Que tipo de vida eu e você a gente tem? Essa vida é uma vida de testemunho de Deus ou não? É uma vida, irmãos, que as pessoas olham e percebem o que nós somos? Porque a Bíblia está dizendo assim, portanto, no verso 32, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, Jesus não será surpreendido no céu. Porque no verso 33 a Bíblia diz, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A Bíblia diz que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Fizemos isso, fizemos aquilo. Eles acharam que tinham confessado o Senhor Jesus. Acharam. Esses dias, eu vi uma escola de derrubar o outro. Assim, estou falando a verdade, irmãos. Uma escola de derrubar o outro. Então, vinha aqui, dava um sopro. E tinha gente que caía mesmo. Mas ali estava escrito escola. Eu fico olhando aquilo e fico preocupado. Porque eu queria saber de que forma que Deus está sendo glorificado com um tipo de coisa daquela. Mas as pessoas saem daquele lugar com certo poder, parecendo Elimas. Lembra? Lembra do mágico? Me dá esse poder também, quanto é? Lembra o que Pedro falou? O seu dinheiro é para sua maldição, você nunca foi um de nós. Nunca. Então é assim. Hoje nós vamos sair daqui. E a gente estará diante da nossa família. Porque eu brinco com vocês, vocês brincam comigo. Todos nós aqui temos cara de crente. Olha aqui, ó. A gente olha, ó, mãe e filha, vivem em harmonia. Ali, ó, aquele casal maravilhoso. 42 anos. Pura harmonia, né? Ali também, olha para Marola, que felicidade em olhar, me ver pregar. E assim vai, cada um de nós aqui, ó, crente. Vamos lá, daqui a pouco estarei em casa. Eu, Marola, Princesa, Petros, minha mãe. Será que quando chegar lá eu vou confessar Cristo diante deles? Eles vão olhar o meu caminhar, o meu cuidado, a forma como eu falo, e eles vão falar assim, meu pai é crente, meu filho é crente, meu marido é crente. Ou será que lá em casa, esse homem que está aqui, a Marolinha olha para ele lá em casa e fala assim, por que aquele homem que está no púlpito, Deus, o Senhor não me dá ele? Hein? Meus filhos olham para aquele homem que está lá em casa e falam assim, mas Deus, cadê aquele homem que está lá no púlpito? O Senhor não traz ele para morar com a gente?
ou minha mãe, né, chega e fala assim, Senhor, foi esse homem que eu criei? Não, esse homem não foi eu criei aquele que está no púlpito. Traz ele para mim, para eu dar um abraço nele. Aí eu quero depois dizer que eu confessei Cristo durante toda a minha vida. Vamos tomar cuidado. É para confessar Cristo hoje em casa. Amanhã, no trânsito, no serviço. A gente falha, eu sei, tá bom? Não estou falando que a gente não falha. A gente falha. A gente peca. Mas não é possível a gente só pecar. A gente só falhar. Não. Isso não é característica de crente. Crente melhora. Crente não piora. Crente, quando acontece alguma coisa, e ele dá uma piorada, em breve o Santo Espírito fala para ele, ei, o que você está fazendo aí? Esse não é seu lugar. Está na hora de confessar a Cristo diante dos homens. Então ele põe os pés de novo firme, continua a sua caminhada. Porque ele precisa confessar Cristo diante dos homens. Bom, vamos lá, verso 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Muito bem, texto difícil também. Esse aqui é mais fácil de nós podermos discutir. Essa é a segunda vez que vou sair do texto. Eu vou dar uma corridinha para chegar no verso 39, tá? Mas de qualquer forma, quero conversar com os irmãos. A Bíblia nos ensina que Jesus um dia olhou para os seus discípulos e falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou, como o mundo a dá. A gente quer essa paz conosco, não quer? Mas essa paz foi dada a nós. Tudo bem? Joia? Muito bem. E como o mundo está? Aí é que vem o negócio. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Como o mundo está. Segundo os Coríntios capítulo 4. Vamos correr na Bíblia, só vou ler, sem muitas explicações, para a gente conseguir chegar no verso 39 hoje. Segundo os Coríntios 4:4. Vou ler o 3 também. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como estão todas essas pessoas que estão ao seu redor? Como elas estão? Cegas. É nesse sentido que Cristo está falando. Efésios capítulo 2, não precisa ir lá, já estou nele. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. São esses que estão ao nosso redor. 1 João capítulo 5, verso 19, já estou lá. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo jaz no maligno. Dá para ter paz? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vamos ter paz? Paz não é ausência de guerra. Podemos ter paz na guerra. Isso que Cristo está dizendo para nós. Muitas vezes é o pai contra o filho, a mãe contra a filha e assim por diante. Vamos lá, eu já li o 36, né? Verso 37,
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Existe um momento que nós precisamos fazer as nossas escolhas. E vamos para o final. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, duas coisas. Não existe nada mais importante do que Cristo na nossa vida. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse primeiro mandamento, nunca se esqueça, gera o segundo, que é amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, se a gente fizer o segundo, a gente comprova o primeiro. Então, o primeiro gera o segundo comprova o primeiro. Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, nada é mais importante. E é o seguinte, se é para sofrer, vamos sofrer com Cristo. Eu não sei que tipo de coisa você tem carregado na sua vida, mas é para você pegar isso e carregar. Cristo foi para a cruz por mim e por você. Ele não mediu esforços, ele foi corajoso, ele cumpriu aquilo que o Senhor Deus determinou. Ele foi o cordeiro mudo levado ao matadouro. É isso que Cristo fez por mim e por você. Numa cruz literal, sendo açoitado, sendo pregado, sendo cuspido, humilhado, passando todo aquele período na cruz por mim e por você, para no último instante ter força de gritar que está tudo pago. Tudo pago. Então, tudo pago para a salvação. Mas é assim, eu e você, nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho tem sofrimento, e tem muito sofrimento, pelo que a gente viu no texto aqui. Homens nos entregarão. Nossa família não gostará da gente. Aqueles que não gostam de Cristo não vão gostar da gente. Nós precisamos estar animados, o Senhor Deus fala. A gente precisa viver de tal forma que todos percebam que nós somos crentes. E aí, agora, chega aqui, dizendo o seguinte, não vai ter paz, nem entre familiares em alguns casos. Só que não existe família mais importante, não existe nada mais importante. E é assim, se a gente não carregar a nossa cruz, eu não sei qual é a sua. Eu só sei do seguinte, o Senhor Jesus olha para nós e fala, quem não toma a sua cruz? Qual é a sua? Eu não sei. Talvez seja mais leve que a minha, irmãos. Talvez seja mais leve que a minha. Talvez seja mais pesada. Talvez a minha seja mais leve que a sua, ou mais pesada. Mas é o seguinte, irmãos, Cristo pôs a dele nas costas. Agora está na hora de eu e você vir hoje aqui, não aqui na frente, mas aqui, diante de Cristo, pegar a nossa e falar, eu não vou parar de andar. Eu não vou. O Senhor Jesus já falou para os 12 aqui. Serve para mim também ou não serve? Pronto, eu vou pegar a minha e vou fazer a minha parte. Seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja no meu relacionamento com Deus. Eu vou fazer a minha parte. E eu não vou reclamar. Porque Ele me deu a cruz. É assim, vou para o verso 39 para terminar, mas nunca se esqueça. Ele não dá provação para a gente, que a gente não possa suportar. Ele sempre está nos sustentando. O Senhor Deus o sustenta e o Senhor Jesus também. A Bíblia fala que é nas fraquezas que nós somos fortes. É desse jeito. Vamos lá, do que nós estamos reclamando? Irmãos, vamos continuar. Vamos continuar. E o verso 39, termino aqui, peço para os irmãos do grupo de louvor se prepararem. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Não tem o que fazer, irmãos. Você achou a sua vida, você achou Cristo. O Neil não existe mais. Não existe mais. Porque você achou a vida. Tá? Existe uma coisa em mim que me faz o novo Neil. Existe uma coisa em mim que me lembra do velho Neil. Então entenda isso. Aquilo que deve ser expressado é o novo. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. O Santo Espírito precisa sufocar esse Neil que quer aparecer. Então, quem perder a sua vida, achá-la-á. Se você achar a sua vida, você vai perder. E se você perder a sua vida, por amor de Cristo, você vai achar. Você consegue entender isso?
Então quer dizer que tem duas Solanges aqui? Sim. Uma lutando contra a outra, para que você não faça o que você quer. É isso. Desse jeito. Não brinque com ela. Não brinque com essa pessoa que está aí dentro, que você está sufocando. Ela aparece. Pensa nisso. Ela aparece. A sua vida está constante? É uma constante a sua vida? Deixe alguma coisa acontecer para você ver o que acontece com você. Então, perca tudo para que você ganhe Cristo por completo. E você seja uma nova criatura. A vida com Cristo tem dificuldades? Tem sim. Desculpe pela mensagem que parece que é para baixo. Não, é só a continuação de um texto que está enviando os discípulos para fazer algo. Que Deus envie eu e você também. Obrigado, meu Senhor, pela noite de hoje. Ajude-nos a te servir nas dificuldades, confiando no Senhor, ó Pai, e também testemunhando de Ti. Pai, que eu e os irmãos aqui presentes, os irmãos em casa, possam pegar cada um a sua cruz e caminhar até o encontro com